Como utilizar o atalho do teclado do notebook ou computador? Você quer ganhar tempo e fazer as coisas no seu computador de uma forma muito mais rápida? Você vai perceber que não é tão difícil assim utilizar as teclas de atalho e fazer com que a sua utilização desse aparelho do computador ele vai se tornar uma coisa muito mais fácil. Os principais atalhos do teclado, esse é o objetivo da live de hoje. Então, a gente vai falar sobre o Ctrl+P, o Ctrl+C, o Ctrl+X, o Alt mais F4, o Ctrl+A, o Alt+Tab, tá? Esses aqui são os principais atalhos. Tem, cara, inúmeros atalhos, tá? Para balançar a árvore, cai um montão de atalhos. Só que são atalhos, na minha opinião, desnecessários. Esse aqui, na verdade, é o centro dos atalhos, onde vira e mexe a gente utiliza para ganhar tempo na hora de usar o computador, tá bom? Então, primeira coisa então que eu quero mostrar para vocês é onde fica, né, esses atalhos aí. Atalho no teclado, só para contextualizar, é uma combinação normalmente de 2 teclas, tá? Ou mais, porque tem 3 também, tem teclas que para fazer alguma coisa ali você precisa apertar 3 teclas, tá? Ah, eu esqueci de um aqui. Eu esqueci de um aqui importante. Ctrl Alt Del. CTRL mais Alt mais Del. Muito importante, tá? Vou falar dele no final aqui. E tenho certeza que você vai gostar. Então, pessoal, mas onde ficam esses atalhos? O atalho é uma combinação, galera. É uma combinação. Então, por exemplo, aqui eu tô com esse... Vou botar aqui. Eu tô com esse teclado aqui, onde você pode perceber, né? Vou colocar ele um pouquinho mais para cima. Onde você pode perceber que existem aqui, ó, por exemplo, o Ctrl. Ele tá aqui, ó. Tá? Ele tá bem no cantinho. Se você olhar para o seu computador, você vai perceber que no cantinho tem o CTRL, Control, tá? Todo mundo fala como, popularizou como Control, tá? É Control. Enfim, CTRL, tá? Essa tecla sozinha não serve para nada. Você pode apertar 1000 vezes ela e nada vai acontecer. Por quê? Porque ela é uma tecla que só funciona quando você segura ela e aperta uma outra tecla, tá? Por exemplo, o primeiro atalho que eu quero mostrar para vocês aqui é o atalho do Ctrl, essa tecla que eu mostrei, mais a letra P. Então, seria isso aqui, ó. Seria você apertar, né? Segurar aqui. Para aproximar. Segurar o Ctrl, esse aqui, ou Ctrl, né? Opa. Ctrl e o P. Tá? Então, primeiro você segura esse com a mão esquerda. Aí, segurou. Segurou com a mão esquerda ele. Bum. Com a outra mão, você aperta uma vez o P. Sabe o que acontece se você fizer isso? É para imprimir, galera. Então, eu vou revelar aqui agora. Ó. É para imprimir. Toda vez que você segurar, você está numa tela, na internet, aqui no Word, por exemplo. Tá? Você está no teu e-mail. Está em algum lugar. E você segurar essas 2 teclas. Segurar com a mão esquerda. O Ctrl. E apertar uma vez ali o P. Sem soltar o Ctrl. Vou fazer agora para vocês, ó. Aparece uma janela. Eu vou voltar aqui. A janela de imprimir. Então, quando você... Vou voltar aqui. Se você segura... Se você segura o Ctrl ou Ctrl, segurou aqui, aí com a outra mão você aperta uma vez aqui o P. Galera, vai abrir a tela de imprimir. Ah, Diogo, mas eu não tenho impressora. Beleza, isso aqui é para quem tem impressora, tá? Só funciona para imprimir. Então, vou dar um Ctrl P, a janelinha apareceu. Muito fácil, gente, muito fácil. Aí, o que você faz aqui agora seria só clicar em OK para poder imprimir. É fácil ou não é fácil? Ficou claro? Ficou claro para vocês? Segurou o Ctrl ou Ctrl, segurou o Ctrl e apertou o P com a outra mão, vai aparecer a janelinha de impressão. Aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Quero mostrar um outro atalho. Ó, eu tô aqui na internet e tem todo esse texto aqui.
tá? E eu quero selecionar todo esse texto. Eu estou na internet. Quero selecionar ele inteiro, tá? É marcar esse texto, gente, para copiar, tá? Para imprimir, para fazer alguma coisa. O que o Ctrl e o A, quando eu estou na internet, faz? Ctrl A. Ctrl e o A. Se você segurar o Ctrl, tá, com a mão esquerda, segurou e não solta, tá? É assim, gente, ó. Segurou o Ctrl e não solta. Aperta ele lá, ó. Aperta lá. Não solta, tá, gente? Não solta. Enquanto você estiver segurando, você tem que apertar o outro que você quer. Por exemplo, aqui eu vou apertar uma vez só o P. Pum! Aperta uma vez só, sem soltar o Ctrl, tá bom, gente? Agora, no caso, eu quero Ctrl A. Para que serve o Ctrl A, senhor Diogo? Para que serve o Ctrl A? O Ctrl A serve para selecionar. Toda vez que eu quero selecionar tudo que está aparecendo da internet, eu uso o Ctrl A. Então, eu vou segurar o Ctrl e apertar o A. Olha aqui, ó. O que aconteceu, gente? Tudo da internet aqui, da página que eu tô, ficou azul, ficou marcado. Isso funciona apenas na internet. Porque se você tiver no Word, por exemplo, aí já não é mais Ctrl A, é Ctrl T. Olha lá. Então, o selecionar ele pode ser Ctrl A ou Ctrl mais T. Se for na internet... Opa. É Ctrl A. Se for fora da internet, é Ctrl T. Então, nós aprendemos agora que Ctrl A serve para selecionar texto na internet. Entendido, pessoal? Diogo, mas eu não entendi. Para que eu quero selecionar um texto na internet? Mas eu vou colocar um exemplo prático agora, tá, gente? E, por exemplo, eu tô lá na internet e eu tô fazendo uma pesquisa. Por exemplo, ó, como emagrecer 5 quilos após os 30 anos. Vamos ver aqui se vai acontecer alguma coisa aqui, hein? Olha lá. Tá aí. Gostei desse. Tô ficando gordinho. Gostei desse texto aqui, ó. Endocrinologista ensina formas para emagrecer após os 30 anos. Aí agora quero selecionar isso tudo aqui e quero guardar esse texto. Quero selecionar isso tudo e quero guardar esse texto. O que eu tenho que fazer? Ctrl A. Quando eu dou um Ctrl A, ele selecionou o texto, tá vendo, gente? Não selecionou? Acontece alguma coisa? Não acontece nada. Não acontece nada. Por quê, gente? Porque, na realidade, ele está esperando que eu copie esse texto para mim. Eu posso copiar para mim. Então, o Ctrl A, ele só serve para marcar. Ele selecionou, mas aconteceu nada. Tá? Aí você gravou, beleza, Diogo. Ctrl A, entendi, selecionar. Só que agora a gente vai encontrar, gente, vai utilizar um próximo atalho, que é esse daqui, ó. E para quem não sabe, vai ficar muito perdido agora, que é o Ctrl C. Todo mundo sabe que o Ctrl C, ele copia. Ctrl C é para copiar. Só que ele copia o que está marcado. Se eu não marco, se eu não seleciono como eu fiz, ele não vai copiar nada. Por isso que o Ctrl A vem antes do Ctrl C. Se eu quero tudo ali, eu dei Ctrl A para poder selecionar. Eu selecionei, agora o que eu posso fazer? Eu posso copiar. Copiar. Então, eu estou com o texto selecionado ali. Não estou com o texto selecionado? Está azul. Agora, eu posso dar um Ctrl C. Dei um Ctrl C. Quando eu copio, é como pegar o seguinte, ó. Peguei esse copo na mão. Ele não vai ficar para sempre na minha mão. Eu copiei. Ele está aqui. Eu preciso colocar ele em algum lugar. Ele não vai ficar para sempre na minha mão. Então, quando eu copio, eu tenho que colar.
E como é que eu faço para colar? Texto a gente coloca dentro do Word. Então, você tem que abrir um espaço de texto, como, por exemplo, esse daqui. Eu estou no Word. Espera aí. Vou dar um Ctrl V agora. Ctrl V. Gente, para quem tá vendo isso pela primeira vez... Olha lá, ele copiou todo o texto, gente, ó. Todo o texto. Para quem tá vendo isso pela primeira vez, é muito confuso. Ai, Diogo, meu Deus, que isso? Eu sempre soube o que era Ctrl C e Ctrl V, que era copiar e colar, mas eu não sei fazer. Pois é, não é tão simples, não. Então, ó, primeiro aqui, vou dar um Ctrl A. Depois Ctrl C para copiar. Copiei. Agora eu vou lá no Word, que é o texto que eu tenho, e dou um Ctrl V. Acabou. Ele colocou o texto lá, ó, falando sobre exercícios, cardápios, que é aquele site lá. Então, só para recapitular aqui, você primeiro precisa selecionar, para depois dar um Ctrl C para copiar e outro para colar, Ctrl V. Só o Ctrl V é para colar, você coloca. Inclusive, ele não só funciona ali não, tá, gente? Ó, vamos lá. Eu vou agora falar de um outro exemplo de como o Ctrl C e Ctrl V a gente usa, tá? Lembrando que são duas ações, é copiar e depois colar. Olha só, quem já acompanha minhas aulas aqui, sabe que se você clicar nessa pastinha amarela aqui embaixo, você tem acesso às coisas do computador, tá? Então tá aqui. Eu vou acessar, por exemplo, a pasta aqui de imagens do computador. E eu tenho uma pasta aqui, ó, chamada Paquetá. Ela está em imagens. Perceba que eu estou aqui, ó, imagens. E eu tenho aqui, ó, Paquetá. Aí eu vou selecionar. Sabe como é que eu seleciono uma pasta? Clicando nela. Marquei, cliquei uma vez só. Eu quero tirar uma cópia dela daqui e botar uma cópia exata lá na tela inicial. O que eu tenho que fazer? Qual é o atalho para copiar, gente? Ctrl C. Beleza. Então eu vou segurar o Ctrl e apertar C. Copiei. Só que nada acontece. E agora? Eu dei Ctrl C e não aconteceu nada. O que está faltando? Eu dei o Ctrl C, não aconteceu nada. Eu quero colocar uma cópia disso daqui, uma cópia, lá na área de trabalho. O que falta, gente? Falta colar. Falta colar, gente, que é Ctrl V. Só que eu não quero colar aqui. Eu quero aqui, ó, e eu vou na área de trabalho, vou clicar. Agora sim eu vou dar um Ctrl V. Eu vou tirar minha imagem daqui da frente, ó. Opa. Eu vou dar um Ctrl V agora, gente. Vai aparecer aqui embaixo, ó. Ctrl V. Olha aqui, Paquetá, ó. Exato. Só para aterrissar para vocês, eu vou repetir, tá? Isso aqui é a parte mais difícil da aula. O resto é tranquilo. Galera, toda vez que você der um Ctrl C para copiar, você é obrigado a dar um Ctrl V para poder colar. São duas ações. Quando eu tiro alguma coisa de um lugar, eu tenho que colocar ele em outro lugar. Quando eu tirei de lá, eu dei um Ctrl C. Quando eu dou um Ctrl V, eu vou colocar ele em outro lugar. Então essa pasta aí, ela estava lá na imagens. Aí eu fui lá, dei um Ctrl C. Falta o que, gente? Falta eu dar um Ctrl V na área que eu quero colocar aquilo que eu copiei. É isso. Então, por exemplo, eu estou na internet. Eu quero, por exemplo, aqui, eu quero esse pedaço aqui do texto. Deixa eu botar aqui minha imagem. Quero um pedacinho do texto, quero esse pedaço aqui. Ah, Diogo, como é que você está selecionando? Não se preocupa agora, não. Vou dar um Ctrl C aqui. Quando eu dou um Ctrl C, nada acontece. Por que nada acontece? Porque toda vez que eu copio, o computador está esperando eu colar. Que é a mesma coisa que colocar. Então, eu vou onde eu quero colar isso aqui. Pode ser no Word, por exemplo. E eu dou um Ctrl V. Acabou, copiou só aquilo. Ah, não, Diogo, eu quero copiar
imagens. Quero copiar vídeos. Então, eu escolho. Por exemplo, cliquei na pastinha amarela aqui embaixo. Cliquei. Escolho o que eu quero. Por exemplo, quero documentos. Clicar em documentos. Escolho o que eu quero copiar. Por exemplo, professorais. Vou dar um clique aqui. Quando eu cliquei, ficou azul. Ficou azul. Agora eu vou dar um Ctrl C para copiar. Copiei. Não acontece nada. Eu preciso definir onde eu vou colocar isso. Quero colocar na pasta imagem. Então, vou dar um clique aqui para indicar que eu quero aqui. Acabou? Não acabou. Eu preciso dar o Ctrl V para colocar ele aqui. Eu vim até aqui, agora eu falo assim, quero colocar é aqui. Vou dar um Ctrl V. Professoras apareceu aqui. Ó. Então, ó, vou fazer mais uma vez aqui. Quero copiar uma pasta, gente, para a área de trabalho. Uma cópia dela aqui para frente. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá na pastinha amarela para selecionar o que eu quero copiar. Então, eu vou clicar na pastinha amarela. Aí, pode ser qualquer coisa, né? Vou abrir aqui qualquer coisa. Por exemplo, vou abrir aqui vídeos. Pegar um vídeo aqui. Tá? Pode ser qualquer coisa mesmo. Aí, eu vou pegar um vídeo qualquer. Por exemplo, como baixar as apostilas. É um vídeo. Quando eu clico uma vez, eu só selecionei. É só uma etapa. Tá? Então, eu vou dar um clique. Aconteceu alguma coisa? Nada. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que copiar. Então, eu vou dar um Ctrl C. Ctrl C. Quando eu dou Ctrl C, já copiou para onde eu quero? Não. O computador não tem bola de cristal. Eu tenho que falar para ele para onde eu quero colocar. Então, depois que eu clico no arquivo e dou um Ctrl C, você fez metade do caminho. Agora eu preciso clicar onde eu vou colocar. Eu vou colocar na área de trabalho. Então eu clico aqui, ó. Clico e dou um Ctrl V. Quando eu dou um Ctrl V, eu fiz a outra metade do trabalho. Ctrl V. Quer ver? Ctrl V. Ó. O arquivo veio para cá, como baixar as apostilas. Então é sempre um ato, tá, de clicar naquilo que você quer copiar, dar um Ctrl C. Metade do caminho foi feito. Clico onde eu quero colocar, dá um Ctrl V e acabou. São 4 ações. Tá? Clico, copio, clico e colo. Tá bom? Então, o Ctrl C, ele serve para você copiar. Só que não pode esquecer de colar. Quando você dá só Ctrl C, gente, não acontece nada. Ó, Ctrl C. Copia. Mas você precisa colar com o Ctrl mais V. Ok, gente? É necessário, tá? Agora, tem o Ctrl C que é muito conhecido, né? Mas alguém sabe para que serve o Ctrl X? Alguém sabe aí para que serve o Ctrl X? Serve para recortar. O Ctrl C, ele copia, né? Ele tira uma cópia e coloca lá uma cópia. Por exemplo, eu tenho fotos no meu computador. Aí quero passar para o pendrive. Eu tiro uma cópia. Eu não vou tirar as fotos do computador para colocar no pendrive. Eu copio aquilo. Tá? Tem um documento aqui, tem um livro. Por exemplo, eu tenho um livro aqui e quero dar para uma aluna. Eu vou perder meu livro? Vou dar para ela? Não, eu tiro uma cópia. Tiro uma cópia para ela. Tem um processo, quero dar para alguém. Só que às vezes, galera, é recortar mesmo. Às vezes é recortar. Eu quero tirar daqui para dar. Tá? Por exemplo, minha esposa fez os trabalhos dela da faculdade aqui do meu computador. Não é meu isso. Eu não tenho interesse nenhum na faculdade de odontologia dela. É dela. O que eu faço? Eu pego um pendrive e coloco dentro do pendrive. Eu não quero uma cópia daquilo. Eu quero colocar dentro do pendrive. Eu quero retirar ele dali. Então, se eu quero retirar, gente, não é Ctrl C, é Ctrl X. Ele, ó, recorta. Vamos ver se é verdade isso? Eu tô aqui, eu tenho esse vídeo aqui, gente. Como baixar as apostilas. Vou dar um clique nele. Cliquei. Lembrando que metade do caminho é selecionar e fazer o atalho. Então, cliquei em cima, vou dar um Ctrl X. Aconteceu alguma coisa?
Não aconteceu nada. Mas eu quero colocar ele, eu quero retirar ele daqui e quero colocar ele na pasta de vídeos. Então eu vou na pasta de vídeos, que eu sei que se eu clicar aqui, ó, na pastinha amarela aqui embaixo, eu posso acessar vídeos aqui do lado, ó. Eu quero colocar ele aqui porque lá na frente não tem que estar nenhuma pasta de vídeos. Então eu vou dar um clique aqui. Estou fazendo metade do caminho agora e vou dar um Ctrl. Como é que faz para colar? Ctrl V. Aí ele vai estar aqui, ó. Ó, o vídeo tá por aqui. Cadê o vídeo, gente? Perdi o vídeo. Aqui embaixo, ó. Como baixar as apostilas. Se eu estou correto, se eu tô falando a verdade, ele saiu lá da frente, não tá mais lá na frente, e ele tá aqui dentro de vídeos. Porque foi o que eu falei. Ele recorta, ele retira de um lugar para colocar no outro. Não é isso? Então, eu vou fechar aqui no X. Olha aqui, gente, ó. Não tá mais aqui. Aquele vídeo de como baixar as apostilas não tá mais aqui. Ah, vou fazer a mesma coisa com Paquetá. Quero tirar daqui da frente. Eu vou dar um clique. Eu vou dar um Ctrl X, gente, que é basicamente, ó, segurar o Ctrl e apertar uma vez o X. Então, primeiro eu seguro esse aqui, não solto, e depois coloco, dou um Ctrl X. Aí, feito isso, se eu fazer Ctrl X, agora o que eu tenho que fazer? Vem aqui na pastinha amarela aqui embaixo, para poder acessar onde eu quero. Vou, por exemplo, vou clicar aqui, ó, quero colocar agora em Downloads. Uma pasta aqui qualquer. Cliquei em Downloads. E agora eu vou dar um Ctrl V. Vou dar um Ctrl V. Porque não adianta só recortar. Eu tenho que colar. Tá? Eu tenho que colocar. E ele veio para cá, ó. Eu tô aqui, ó, em Downloads. Vou aproximar para você, ó. Downloads. E aqui embaixo você tem a pasta de Paquetá que eu acabei de colocar aqui, ó. Ctrl V. Bom, se eu estou correto, eu recortei e colei. Se eu estou correto em dizendo que eu retiro de um lugar para colocar no outro, ele não está mais lá na frente, porque eu retirei. Não é copiar como Ctrl+C, é Ctrl+X. Então, vou aqui, ó. Olha aqui, gente. Paquetá não está mais aqui na frente. Então, se você tem um documento que não é seu, você quer despachar para a pessoa, não quer que fique no seu computador, ou quer tirar de um lugar e colocar no outro, você não vai usar o Ctrl+C. O Ctrl+C vai tirar uma cópia. Ele vai pegar uma cópia exata e vai dar para colocar onde você colocou. Onde você quis colar. Se você quer tirar ele de um lugar, é Ctrl+X. Ctrl+X. Vou repetir aqui uma vez, tá? Beleza, gente. Coisa rápida, tá bom? Então, ó. Quero tirar um arquivo daqui, por exemplo. Quero tirar esse aqui, ó. Entrevistas longas. E vou colocar lá dentro da pasta vídeos. Vou dar um clique aqui. Cliquei uma vez. Ele não faz nada. Aí eu vou clicar, vou dar um Ctrl+X para recortar. Ctrl+X. Quando eu faço isso, recortei. Só que eu preciso colocar em algum lugar. Então eu vou na minha pastinha amarela aqui embaixo para definir onde eu quero colocar. Eu vou colocar aqui, ó, em vídeos. Vou dar um clique em vídeos. O que falta agora colocar aqui, ó, é Ctrl+V para colar. Então já vim daqui, recortei, selecionei o lugar onde eu quero, agora eu vou dar um colocar. Embaixo, ó. Ali, ó, entrevistas longas. Tá? Tá ali. Maravilha. Tá bom? Show de bola. Show de bola. Então agora eu vou avançar. Beleza? Já posso revelar que o Ctrl+X é para colar. E agora, gente, para que serve o Alt F4? Você tem um Alt aqui embaixo e tem um F4 aqui em cima. Tem que segurar esse e tem que apertar esse uma vez. Então, se alguma coisa está aberta e você não está encontrando o X em jeito nenhum, você pode segurar o Alt aqui embaixo. Segurar o Alt aqui embaixo. E apertar o F4 aqui em cima. Quando você aperta esse Alt F4, ele fecha a janela. Quer ver? Ó, tô com a internet aqui aberta. Vou segurar o Alt e vou apertar o F4. Sumiu a janela. Ele é para fechar o que está aberto.
Então, se você tentar isso nas janelas, por exemplo, vou tentar aqui nessa janela do Word. Ele vai perguntar se eu quero salvar, porque tá saindo. Quer ver? Alt F4, ó. Pera aí. Alt F4. Ó. Deseja salvar? Porque ele tá porque eu tô saindo. Então, qualquer coisa que esteja aberto na sua frente... Vou abrir uma outra coisa aqui, por exemplo. Vou abrir essa imagem aqui, que é do baúzinho. Alt F4. Segurei o Alt e apertei o F4 com a outra mão. A janela some. É para fechar o que está aberto. Tá? Então, muito fácil essa, hein? Bem simples. Seguro o... Opa. Seguro o Alt aqui. Segurei. E agora aperto uma vez aqui, ó, o F4. Beleza, gente? Tranquilo? Se eu, por exemplo, colocar um Alt F4, vai fechar esse teclado aqui, quer ver? Alt F4. Sumiu. Agora eu vou ter o trabalho de encontrar o teclado. Cadê o teclado? É isso. Serve para fechar as janelas abertas. Vou então aqui tirar, vou revelar aqui que, ó, o Alt F4 serve para fechar uma janela, tá? É sair, exato. Então vamos agora aqui para o Alt Tab. Seguinte, eu tenho essa janela aqui e a janela do teclado. Você pode perceber que aqui embaixo eu tenho algumas janelinhas abertas. Deixa eu até fechar esse troço aqui também. Eu expliquei que quando você tem esse tracinho aqui embaixo, ó, da janelinha, é porque ela está aberta. Embora ela esteja minimizada. E nessa aula aqui, eu estou usando o Word para botar meus textos. Eu estou usando um teclado, tá? Um teclado para mostrar para vocês ali onde eu aperto, né? E aí, toda hora eu tenho que ir lá embaixo. Clico no teclado. Aí eu vou lá embaixo. Volto no Word. Porque eu tenho que revelar para vocês aqui. Aí eu tenho que ir lá embaixo. Volta no teclado. Volto no Word. E eu clico lá embaixo. Volto no teclado, volto no Word. Será que não tem um jeito de eu sair do texto e pro teclado e vou trocando essas janelas assim de forma rápida? Porque eu tô numa aula, gente. Eu não posso perder tempo aqui. Quando você tem janelas que você tem que acessar alguma hora essa e da outra hora, você tem que sair de uma para outra de forma muito rápida. O que você tem que fazer é usar o Alt Tab. E eu vou explicar aqui como que você vai fazer isso. Ó, olha aqui, gente. Ó. Como é que eu estou saindo de uma janela e indo para outra numa velocidade tão grande como alternar entre as janelas? Alt Tab, exato. Eu estou saindo de uma janela e indo para outra, alternando de forma muito rápida. E como que eu faço isso? Simplesmente segurando o Alt e apertando o Tab. Que é aqui, ó, essas setinhas aqui do lado. Aqui pode estar escrito Tab, como o meu tá, inclusive, ó. Olha aqui. Tab, tá vendo? Tab. Ou pode ter apenas duas setinhas. Assim. Isso é Tab. Quando eu seguro o Alt com um dedo e aperto uma vez ali o Tab, ele sai de uma janela para ir para outra. Aí eu solto o Tab. Então, tô fazendo isso agora, ó. Eu segurei... Peraí, deixa eu voltar para lá. Eu sei que eu tô com duas janelas abertas. Eu tenho aqui, ó, o teclado e eu tenho o Word aqui embaixo. Quando eu seguro o Alt e aperto o Tab uma vez, aí o que eu tenho que fazer, gente? Eu tô com um dedo no meu Tab. Tô com um dedo no Tab aqui, tá vendo? Ó, tô com o dedo no Tab. Eu vou soltar. Quando eu soltar, ele vai pro outro texto. Quer ver, ó? Ó, soltei. Abriu o meu teclado. Agora eu vou segurar o Tab de novo. Desculpa, o Alt. Vou apertar o Tab uma vez. Ele abrir essa sequência de janelas. E agora eu solto o Alt para poder acessar o Word. Ah lá. E aí eu posso fazer isso, gente, quantas vezes eu quiser. Eu sempre seguro.
o Alt e aperto uma vez com a outra vez, com o outro dedo. Quando ele selecionou a janela, e ele selecionou aqui no meio, ó, você pode perceber que ele selecionou aqui no meio, ó. Não funciona aqui. Ele selecionou no meio da janela, você solta o Alt que ele aparece. Você tem que testar aí. Então, quero sair de uma para outra, seguro o Alt, aperto uma vez o Tab, ele vai para outra. Aí solta o Tab, tá? Desculpa, solta o Alt. Feito isso, olha lá, ó. Eu alterno entre uma janela e outra. Basicamente isso aqui, ó. Segurei o Alt, apertei uma vez o Tab. Ele vai para a próxima janela. Solto o Alt, ele vai ficar naquela janela. Segurei o Alt, apertei o Tab de novo. Solto o Alt, ele ficou na outra janela. Assim você alterna entre uma janela aberta e outra. Às vezes eu tô aqui trabalhando com 3, 4 janelas. Quero sair de uma para ir para outra. Seguro o Alt, aperto o Alt. Depois, quando aqui a janela que eu quero selecionar, ela tá marcada, eu solto e ele vai exibir para mim na tela a janela que eu quero acessar. Pessoal, então, ok. Agora, uma coisa que é, gente, muito comum é quando o computador trava. Travou, fala assim, não sei o que fazer. Por exemplo, vou pegar uma janela aqui. Muito comum quando o computador trava. Pera aí. O computador, de vez em quando, se não aconteceu contigo, vai acontecer ainda. Tem essas telinhas pretas aqui, cheias de letra, ó. De vez em quando o computador dá uns erros assim, ó. E tem umas letras esquisitas. Aí, como é que você faz para sair dessa tela? E não tem, gente, nenhuma informação. Cara, não tem nenhuma informação. Não posso usar o mouse para fechar em X, nenhum que nem X tem. Aí, o que você faz? Você dá um Ctrl, Alt, Delete. Vou dar um Alt Tab aqui para poder ir para lá. Cadê meu teclado? Ah, eu fechei. Pera aí. Deixa eu abrir meu teclado aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Se você segurar o Ctrl, o Ctrl, né? O Alt e o Delete que tá aqui em cima, gente, ó. Ctrl, Alt e Delete em cima. Você vai conseguir reiniciar o computador naquela hora ali. Então, quando você não encontrar nada no seu computador, tá travado, a porta de saída é apertar essas 3 teclas ao mesmo tempo. Mas você pode segurar o Ctrl primeiro, segura o Ctrl, não solta. Segura o Alt com o outro dedo, não solta. E com a outra mão, sem soltar os dois, você aperta o Delete. O computador vai reiniciar.